Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense foram representar o Brasil no maior torneio da história do futebol de clubes, com campanhas simplesmente históricas. Então nesse vídeo vamos ver a trajetória de cada time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes de 2025. O primeiro grupo era Porto de Portugal, Inter Miami, Al Ahly e Palmeiras. Então o primeiro jogo de um time brasileiro seria logo contra um europeu, Palmeiras contra Porto. Na verdade, todos os times do Brasil iriam enfrentar pelo menos um da Europa. O Flamengo estava no mesmo grupo do Chelsea, o Fluminense no mesmo grupo do Dortmund e o Botafogo no grupo do Atlético de Madrid e PSG. Todo mundo esperava que os times do Brasil terminassem em segundo nos seus grupos, menos o Botafogo. Esse aí a galera já considerava eliminado. Então beleza, o Palmeiras de Abel Ferreira com Vitor Roque, Estevão, Felipe Anderson, Piquerez foi com tudo, conseguindo boas chances logo no começo. Mas o Porto também cresceu, obrigando o Everton a fazer uma defesaça. Até que antes de acabar o primeiro tempo, aconteceu um lance inacreditável. Piquerez recebe a bola, encontra Vitor Roque e... goleiro fora do gol, só fazer. Mas aí... de um jeito inexplicável, a bola não entrou. Pelo menos o Palmeiras mostrou que era superior. Mas quando voltou do intervalo, o Porto também mostrou que podia levar perigo, com o Everton tendo que fazer outra defesa. Depois o Palmeiras até meteu uma bola na trave, mas parecia que ela não queria entrar. Então o jogo ficou no 0 a 0. Impressionou por ter jogado muito contra o europeu, mas a classificação ia ficar para ser decidida nos outros jogos do grupo. Aí beleza, algumas horas depois do jogo do Palmeiras, chegou a hora de outro brasileiro estrear, o Botafogo. No grupo mais complicado, o Botafogo ia estrear contra o mais fraco, o Seattle Sounders. Pra tu ver, o valor de mercado dos titulares do Sounders era quase 3 vezes menor que o do Botafogo. Então sabendo que depois ia pegar PSG e Atlético de Madrid, se não vencer esse jogo, já podia ir pra casa. Vamos fazer história, acredita, acredita! Era um jogo que valia muita coisa, então o Botafogo começou nervoso, fez algumas jogadas de perigo, mas também deixou o Seattle atacar, até que aos 28 minutos... bola com o Telles no pé esquerdo, bateu com o curva na cabeçada no gol! O Botafogo consegue uma falta na frente da área e Alex Telles cruza perfeito para Jair abrir o placar. Um gol para tirar a pressão das costas. Depois o Seattle até tentou reagir, mas antes de acabar o primeiro tempo, Vitinho cruza e Igor Jesus sobe alto para mandar ela pro fundo da rede. A partir daí pro intervalo em 2 pro Botafogo, 0 pro Seattle. Parecia que a vitória do Fogão estava garantida. Até que o segundo tempo começou. Na segunda etapa, o Seattle fez mudanças que melhorou o time. Foram ganhando confiança, levando perigo, até que aos 30 do segundo tempo, Roldan diminuiu. Agora sim que o Seattle ganhou confiança, então continuou indo pra cima, com mais posse de bola, mais chutes, até que nos acréscimos... John salvou. Então mesmo sofrendo 5 chutes no gol e 23 finalizações no total, o Botafogo conseguiu segurar a vitória. Tomaram um sufoco contra o Seattle. Então a galera já começou a fazer os memes, porque o jogo seguinte seria contra o PSG. Mas antes desse jogo de Paris e Botafogo, ainda tinha outros brasileiros para estrear, e o próximo seria no dia seguinte, com o Flamengo enfrentando o Esperance. Num grupo onde tinha o Chelsea, ganhar os 3 pontos nessa partida era fundamental. Então foram pra cima sem subestimar o adversário, logo começando com um domínio de posse de bola, mas cada minuto que ficava sem marcar aumentava a tensão. Até que aos 16 minutos, Varela cruza alto, ela cai para Luiz Araújo e... Luiz Araújo meteu no meio da área, rasca! abriram o placar. Então continuaram indo pra cima, sem deixar o Esperance ter chance. Aí no segundo tempo, o Esperance continuou com dificuldade, mas conseguiu se soltar mais. Com uma bola, os caras podiam empatar. Até que aos 25 do segundo tempo, Jorginho passa para Luiz Araújo, que dá um chute lindo para ampliar. Sem chance pro goleiro. Por 2 a 0, o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante. Os times brasileiros seguiam invictos no Mundial. Mas essa invencibilidade podia logo acabar, porque se o Flamengo encarou o Esperance, o próximo a estrear seria o Fluminense, que ia enfrentar ninguém menos que o Borussia Dortmund. Simplesmente o finalista da Champions 2024, time que chegou nas quartas da Champions 2025 e vencido literalmente todos os seus últimos 6 jogos disputados. A expectativa era do Fluminense levar sufoco, até que começou o jogo, e o Dortmund viu que o negócio seria diferente, porque em só 3 minutos, John Arias já encontrou espaço para correr sozinho, batendo com muito perigo. E não seria a única vez. Arias chuta de novo para a defesa do Kobel, Martinelli deu um chutaço para fora e lá vai. 8 finalizações contra 3.
Enquanto isso, o ataque era neutralizado pelo Thiago Silva. O Fluminense fazia uma partida que chocava todo mundo. E quando chegou no segundo tempo, não desacelerou. Hércules chuta pra fora, Kobel para o cruzamento do Arias, Everaldo fica cara a cara, mas passa pra Canóbio chutar as mãos do Kobel, uma pressão. Enquanto isso, o Dortmund até teve um chute, mas nada com o mesmo perigo que o Flu levava. Só que mesmo com 14 finalizações e 5 setas no gol, o Fluminense não conseguiu passar pelo goleiro suíço do Dortmund, terminando o placar em 0-0. Um futebol que fez a galera do mundo todo se surpreender demais com o Brasil. Mas eles nem imaginavam o que estava por vir na segunda rodada. A segunda rodada prometia, mas todo mundo tinha certeza que essa seria a última que o Brasil sairia invicto. Então o primeiro time brasileiro que ia voltar a campo era o Palmeiras, que iria enfrentar agora um adversário muito difícil, o Al Ahly, simplesmente o maior time da África. Os dois já tinham se enfrentado no Mundial de 2020 e 2021, com uma vitória do Palmeiras e uma vitória do Al Ahly nos pênaltis. Agora era um jogo que praticamente valia a vaga nas oitavas. Então foram pra cima, com o Palmeiras começando melhor. Estevão fez uma jogadaça driblando todo mundo, mas chutou pra fora. Era uma partida muito tensa, muita coisa em jogo. Até que aos 36 minutos... Veiga dá um carrinho e o juiz dá vermelho, tirando uma peça fundamental do Palmeiras. Uma decisão que podia sentenciar a campanha inteira. Até que o VAR chamou, e o juiz viu que não era uma falta para vermelho, então voltou atrás dando só amarelo. O VAR salvou o Palmeiras, a tensão era gigante. Então no segundo tempo, Abel tirou Rafael Veiga e Vitor Roque para colocar Maurício e Flaco Lopes. Até que só 3 minutos depois do intervalo, o Palmeiras conseguiu uma chance de colocar a bola na área. Então chutou e... Com um gol contra de Abu Ali, o Palmeiras abriu o placar. Agora a pressão estava do lado dos egípcios. Aí o Al Ahly tentou atacar, mas deixou a defesa aberta. Então com um passe de Maurício, Flaco Lopes ficou na cara do gol para mandar ela no cantinho. 2-0. Depois o Al Ahly não conseguiu responder. Então com uma baita vitória, o Palmeiras subiu para a liderança do grupo. Mas a sequência é dura e longa e vamos descansar agora e vamos pro próximo. Só que a invencibilidade dos brasileiros parecia que só iria até aqui, porque no mesmo dia que o Palmeiras derrotou o Al Ahly, o Botafogo teria o que era talvez a partida mais difícil de sua história: encarar simplesmente o melhor time de toda a Europa, campeão da Supercopa da França, do Campeonato Francês, da Copa da França e da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain. Os últimos 3 jogos do Paris tinham sido 3-0 na final da Copa da França, 5-0 na Inter de Milão na final da Champions, aplicando a maior goleada da história das finais, e na sua estreia no Mundial, 4-0 no Atlético de Madrid. 12 gols em 3 jogos. E agora ia enfrentar um Botafogo que contra o Seattle tinha tomado sufoco. Então, claro, os memes começaram. O jogo tá tão fácil que os jogadores do PSG dormem em campo e o placar tá 250-2 pro PSG. Final de jogo, o Botafogo marca no finalzinho e o jogo termina 198-1 pro PSG. Era impossível o Botafogo vencer, mas tinha gente que acreditava. Os jogadores sob o comando de Renato Paiva. Então não tem impossível aqui pra nós, isso não existe. Um empate já seria gigantesco, então foram a campo no Rose Bowl, o mesmo estádio que o Brasil conquistou o Tetra. O Paris ia com vários que foram titulares na final da Champions, como Donnarumma, Hakimi, Pátio, Vitinha, Desiré Doué e Kvaratskhelia. Além de outros que entraram a campo com bola rolando naquela final e foram titulares contra o Botafogo, como Zaire Emery, Theo Hernandes, Gonçalo Ramos e lá vai. Pra tu ter noção, o valor de mercado dos 11 iniciais do Paris era 7 vezes maior que o do Botafogo. Então quando começou, o Paris foi pra cima. Kvaratskhelia encarou a marcação, cortou e bateu pra defesa do John. Parecia ser só o primeiro de muitos. Mas na sequência, o Botafogo começou a colocar em prática a sua tática. Quando o Paris atacava, o Botafogo fazia uma linha de 5, com 2 jogadores marcando os pontas. Aí enquanto o time do Luiz Henrique tentava furar a defesa, a bola cai para Kvaratskhelia, Arthur briga por ela, consegue tirar do Maiolu pro Marlon Freitas, que passa para Savarino e... Igor recebeu, dominou, vai pra cima, passou, Igor, pé direito, bateu, desviou, é gol! É gol! Gol! Gol do Botafogo! Um contra-ataque perfeito para surpreender todo mundo. O que parecia impossível agora era realidade. O Botafogo estava vencendo o jogo. Então agora mesmo que eles iam dar a vida para não deixar o Paris marcar. Continuaram sua estratégia, até que o primeiro tempo terminou.
Essa liderança no placar era algo gigante, mas ainda tinham 45 minutos. Então o Botafogo precisava mais do que nunca segurar o fôlego na marcação. Aí vendo que o seu time não estava conseguindo levar perigo, o Luiz Henrique decidiu apelar. Aos 10 do segundo tempo, completou o meio-campo titular, colocando Fabian Ruiz e João Neves para jogar junto do Vitinha e também colocou simplesmente o melhor lateral do mundo, Nuno Mendes. Agora sim, praticamente o time completo campeão da Champions. Mas se parecia que agora o Botafogo estava em apuros, a defesa não tremeu. Então foram se passando os minutos e depois de 6 de acréscimo, foi concretizado algo que ninguém imaginava ser possível. O Botafogo derrotou o atual campeão da Europa, concretizando uma das maiores vitórias da história do futebol brasileiro. O primeiro a derrotar um campeão europeu desde 2012. Em 2025, o único time que tinha derrotado o Paris sem levar gol tinha sido o Liverpool. Uma vitória colossal, que levou o Botafogo para a liderança do grupo da morte. Aí com essa vitória gigante, a pressão aumentou muito para os outros brasileiros, principalmente para o Flamengo, que agora iria enfrentar o Chelsea. O Chelsea tinha acabado de vencer a Conference League e contava com um elenco forte de Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James, Caicedo e lá vai. Os 11 iniciais do Chelsea tinham um valor de mercado literalmente 5 vezes maior que o do Flamengo. Mas a essa altura todo mundo já viu que no campo esses valores de mercado não significam nada. Então o Flamengo foi encarar o Chelsea sem medo, propondo o jogo e indo pra cima. Até que logo aos 13 minutos, um erro fatal de Wesley deixou Pedro Neto correr, ficar cara a cara com o goleiro e abrir o placar. O pior início possível. Mas ainda tinha muito jogo pela frente, então o Flamengo continuou indo pra cima. Só que acabou o primeiro tempo e ainda não tinham passado pelo goleiro Sanches. Talvez seria esse o fim da invencibilidade dos brasileiros. Então aos 11 do segundo tempo, o Felipe Luiz decidiu fazer uma troca. Tirou o Arrascaeta, que já estava meio cansado, para colocar o Bruno Henrique. O camisa 27 entrou a campo e começou a ajudar muito na pressão alta, dando velocidade e mais força. Então só 6 minutos depois dele entrar em campo, Gerson cruza pra Plata e... Gerson lançou na área, do outro lado Plata de cabeça, olha o toque, Bruno Henrique! Toca o hino, é gol do Mengão! O Flamengo empatou. Com isso o Chelsea se desestabilizou. Então 2 minutos depois, com a torcida ainda comemorando o empate, o Flamengo ganhou um escanteio. Então Pulgar Cruzella cai pra quem? Bruno Henrique. Luiz Araújo cobrou, bola na área, Bruno Henrique de cabeça, olha o toque! Toca o gol do Mengão, Danilo! Em 2 minutos o Flamengo virou, uma demonstração de força do rubro-negro, que agora liderava o placar. O Chelsea não queria deixar assim, mas o atacante Jackson perdeu totalmente a cabeça, dando um pisão em Ayrton Lucas, sendo expulso. O Flamengo agora tinha um a mais em campo, então continuaram se impondo, até que numa jogada pela direita de Wallace e Plata, o Wallace fica cara a cara e manda pro fundo da rede. Então com o Chelsea já batido, bastou o juiz apitar o final de jogo para selar a vitória. Por 3-1, o Flamengo literalmente colocou os ingleses na roda para virar o líder do seu grupo. 2 campeões europeus derrotados por times brasileiros, o que deixou o mundo chocado. Se liga em como explodiu a pesquisa Brazilian League, Liga Brasileira no Google. Várias páginas da internet começaram a falar do futebol brasileiro, fazer memes zoando os europeus e até se perguntando que time é esse chamado Cruzeiro que derrotou os brasileiros do Mundial. Mas antes de ir para a terceira rodada, ainda tinha mais uma partida do Brasil. Fluminense contra Ulsan, da Coreia do Sul. Depois desse amasso dos times do Brasileirão, todo mundo esperava que o mínimo era pro Fluminense ter uma vitória fácil. Então o Flu foi pra cima, metendo pressão desde o começo, com 2 escanteios no primeiro minuto e várias finalizações. Até que no minuto 27... um golaço do Arias para colocar o Fluminense na frente. Parecia que seria uma vitória fácil. Até que no momento que o Flu buscava ampliar, o atacante do Ulsan cruza rasteiro e lhe manda ela pro gol. O Fluminense ficou abalado. Tanto que no minuto 45, o mesmo cara que marcou o gol cruzou e o Wonsang mandou de cabeça pro fundo da rede. 2 gols relâmpagos do Ulsan para virar. E lembrando, o Fluminense tinha empatado a estreia contra o Dortmund. Uma derrota contra o Ulsan era fatal para a eliminação. Todo mundo começou a ficar nervoso. Será que seria o Fluminense o brasileiro a passar vergonha? Parecia que sim, até porque no segundo tempo o Ulsan teve outras chances de ampliar. Então Renato Gaúcho fez substituições, colocando a campo Everaldo, Keno e Nonato. Substituições que mudaram tudo. Minutos depois de entrarem, Keno faz uma jogadaça que acaba sobrando para Nonato, que manda no canto para empatar.
Agora saiu um pouco a pressão nas costas. Até que no minuto 82, Cano toca pro meio da área e Freitas desempata. Depois ainda nos acréscimos, Keno ampliou de cabeça. Com 3 gols no segundo tempo, o Fluminense virou para 4-2. Uma vitória gigante para ganhar a liderança do grupo. Nessa segunda rodada, o futebol brasileiro mostrou sua força. Todos os clubes do Brasil estavam no topo de seus grupos. Mas ainda ia acontecer muita coisa. Então era hora da terceira rodada. E o primeiro grupo a ser definido seria justamente o mais difícil, com o Botafogo encarando o Atlético de Madrid. Pela regra de desempate, os espanhóis só iriam eliminar o Botafogo se ganhasse por uma diferença de 3 gols. E até postaram "eu creio" com o número 3. O Botafogo precisava fazer uma atuação perfeita de novo. Então foram super concentrados para segurar o ataque espanhol, mas também apostando no contra-ataque. Tanto que aos 10 minutos quase abriu o placar. Aí o Atlético também conseguiu encontrar bons ataques, não abrindo o placar por pouco. Até que Gregory comete um pênalti em Julián Álvares. Mas pra sorte do Botafogo, o atacante do Atlético fez uma falta segundos antes, anulando o lance seguinte. Então o jogo foi pro segundo tempo e os espanhóis continuaram tentando criar chances, mas a defesa do Botafogo estava muito concentrada. Só que aos 42 do segundo tempo veio uma falha. Julián Álvares cruza e ela cai para Griezmann, que sozinho manda pro fundo da rede. O Atlético de Madrid abre o placar, mas fizeram isso muito tarde. O Botafogo continuou se defendendo e depois de 6 minutos de acréscimo, o juiz apitou o final de jogo. Por 1-0, o Botafogo se tornou o primeiro brasileiro a ser derrotado. Mas uma derrota com gosto de vitória, porque garantiu sua vaga nas oitavas de final, terminando em segundo no seu grupo. Agora o Botafogo precisava descobrir quem seria seu adversário nas oitavas, que seria o vencedor do grupo A, decidido na disputa entre Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras só precisava empatar para ficar em primeiro, o que parecia ser uma tarefa fácil contra o time da MLS. Só que aí, 15 minutos depois de a bola começar a rolar, ela caiu para o argentino Allende, que conseguiu correr totalmente sozinho e com um chute de pé direito mandou ela para o fundo da rede. Um começo desastroso. Então o Palmeiras foi pra cima, mas um pouco de criatividade para criar jogadas. Até que aos 20 minutos do segundo tempo, o negócio piorou. Suárez recebeu a bola, driblou 2 marcadores, cortou e... 2-0. O Palmeiras agora estava em apuros. Parecia inevitável que o Palmeiras ia terminar em segundo no grupo, entrando no caminho do PSG nas oitavas. Até que no minuto 34, Alan dá um baita passe para Paulinho ficar na cara do gol e mandar no canto. O Palmeiras diminuiu, então a confiança cresceu, continuaram indo para cima e aos 42 do segundo tempo, a bola caiu para Maurício, que deu uma bomba para o fundo da rede. Nos últimos minutos, o Palmeiras empatou, saindo de segundo e voltando para a liderança do grupo. Agora estava definido. Por terminar em primeiro no seu grupo, o Palmeiras iria enfrentar o segundo lugar do grupo B, que acabou sendo o Botafogo, um duelo de brasileiros nas oitavas do Mundial. Mas ainda faltava definir o destino de outros clubes do Brasil, e o próximo jogo seria Flamengo contra Los Angeles. Na verdade, o Fla já estava garantido na liderança, fazendo o Felipe Luiz poupar alguns jogadores, mas ainda com o elenco muito forte de Arrascaeta, Pedro, Everton, Cebolinha e lá vai. Então o Flamengo começou com tudo, já metendo bola na trave nos primeiros 3 minutos de jogo. Depois o próprio Los Angeles também deu um chute perigoso, mas quem dominou o ataque foi o Fla. Então foram pro segundo tempo, onde continua a mesma história. O Flamengo tendo grandes chances, mas não conseguindo converter, com mais uma bola no travessão. Até que aos 39 do segundo tempo, o atacante do Los Angeles recebe a bola enfiada e manda pro fundo do gol. Um gol sofrido nos minutos finais da partida. Parecia que seria outro brasileiro derrotado. Mas enquanto a torcida do Los Angeles ainda comemorava, literalmente 2 minutos depois, o Wallace Yan, que veio do banco, recebeu, entrou na área e bateu no canto. O Flamengo empatou, tendo ainda a chance de virar, mas por pouco a bola não entrou. Por 1-1, o Flamengo confirmou sua invencibilidade na fase de grupos. Mas mal eles sabiam que terminar em primeiro no grupo seria um mau negócio. Mas beleza, 3 brasileiros estavam classificados. E para confirmar todos nas oitavas, ainda faltava uma vaga, a do Fluminense. O Flu, que estava com 4 pontos, iria encarar o Mamelodi Sundowns, que estava com 3. Ou seja, se perdessem, o Mamelodi ia a 6 e o Fluminense seria eliminado. Todo mundo sabia que seria difícil, mas a torcida do Fluminense nem imaginava a tensão. Logo nos primeiros minutos, o camisa 17 Matthews ficou cara a cara para a defesa do Fábio. E no lance seguinte, o Fábio teve que fazer outra defesa.
O Fluminense estava atordoado, tanto que quase entregou um gol cara a cara com uma falha do zagueiro. O Fluminense tinha tudo para ser eliminado, e quando também tinha os seus momentos de atacar, não conseguia acertar o chute na direção do gol. Era uma loucura, um gol do Mamelodi e já era, mas a defesa do Fluminense foi se encontrando, sem deixar os sul-africanos criarem tantas chances quanto antes. Então o tempo foi passando e depois de 8 minutos tensos de acréscimos, o juiz apitou o final de jogo. No sufoco, o Fluminense manteve o 0 a 0, conseguindo se classificar para as oitavas de final. O principal objetivo dos brasileiros foi conquistado, mas agora iria chegar a parte mais temida, o mata-mata. Os brasileiros mostraram sua força, com todos chegando nas oitavas, e com isso ganhando uma bolada. Só por chegar ali, já acumulavam por volta de 27 milhões de dólares cada um, como se cada um tivesse ganhado uma Libertadores em premiação. Mas depois de toda uma união da torcida brasileira contra os europeus, isso iria acabar aqui, porque valendo vaga nas quartas, acabou tendo um confronto brasileiro, entre dois times que já vinham disputando demais nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo. Então começou o jogo, e com os dois times não querendo errar, a partida começou muito física. Muitas faltas e poucas chances claras de perigo. Mas seu primeiro tempo foi de um futebol mais fechado, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Estevão dá um chutaço para a defesa do John. Depois Estevão de novo deu chutes perigosos e o John teve que fazer outra defesaça para mandar para escanteio. O Palmeiras estava com as melhores chances, mas com o passar do tempo, os dois times foram cansando e diminuindo as oportunidades. Até que chegou o minuto 90 e o juiz apitou o final da partida. Ele iria para a prorrogação. Pareceu que o negócio ia se caminhar para os pênaltis. Até que aos 10 minutos do tempo extra, Paulinho recebe perto da lateral, vai levando, do nada dá um corte para o meio e... um cara que tinha saído do banco no lugar do Estevão abriu o placar. Se o Botafogo não reagisse, tava fora. Então no segundo tempo da prorrogação, foram pra cima. Cabeceio pra fora de Igor Jesus, bola cruzada rasteira pro meio da área, chute na rede pelo lado de fora, uma pressão. Mas até mesmo com uma expulsão de Gustavo Gomes, o Botafogo não conseguiu passar pelo Everton. Por 1 a 0, o Palmeiras se classificou para as quartas de final, enquanto que o Botafogo se tornava o primeiro brasileiro a ser eliminado. Agora, depois do Palmeiras garantir sua vaga, o próximo time que ia tentar chegar nas quartas de final seria o Flamengo. Mas dessa vez era muito mais difícil, porque o adversário seria ninguém menos que o Bayern de Munique. 34 campeonatos alemães, 20 Copas da Alemanha, 6 Champions Leagues e 4 Mundiais. Esse era o clube que o Flamengo teria que derrotar se quisesse passar para a próxima fase. O time de Filipe Luís tinha que fazer uma partida perfeita. Só que em 5 minutos de jogo, Kimmich cruza no escanteio e... Nação, lá vem bola cruzada na primeira trave, desvio, é gol do Bayern. um gol contra de Pulgar, um erro que não podia acontecer. Mas piorou. Minutos depois, a Arrascaeta perdeu a bola, ela caiu para Harry Kane, que bateu, pegou na trave e entrou. Em 8 minutos de jogo, o Bayern fazia 2 a 0. Um pesadelo para a torcida flamenguista. Mas se nesse momento muitos times se considerariam eliminados, o Flamengo não baixou a cabeça. Começou a crescer no jogo, até que Luiz Araújo consegue chutar, mas Neuer faz uma defesa simplesmente histórica. Essa ele pegou. Aí no minuto 34, Luiz Araújo chuta pra área, Arrascaeta ajeita pra Gerson de primeira, dá uma bomba sem chance pro goleiro alemão. O Flamengo diminuiu o placar, incendiando a torcida de novo. Só que 6 minutos depois, Goretzka de fora da área joga um balde de água fria, fazendo o terceiro pros alemães. Uma decepção gigante, mas o Flamengo não desistiu. No segundo tempo foi pra cima, até que aos 7 minutos, Olise bota a mão na bola dentro da área. Pênalti. Então, com essa responsabilidade de bater o pênalti para colocar o Fla de volta pro jogo, foi ele, o Jorginho, que já até colocou a Itália em uma final de Eurocopa com seus pênaltis. Então ele foi pra bola e com toda a habilidade mandou no canto oposto do Neuer. Gol do Flamengo para diminuir o placar outra vez. A torcida acreditava, faltava só mais um para forçar a prorrogação. Só que enquanto o Flamengo sonhava com o empate, Luiz Araújo perde a bola na frente da área, Kimmich toca para Kane, que recebe sozinho para bater no canto. Com outro erro de saída de bola, o Bayern marcou o quarto gol. Mais uma vez jogando balde de água fria no sonho do Flamengo. Então até tentaram marcar outro, mas não deu. Mesmo com 51% de posse de bola, 3 grandes chances criadas contra 2 do Bayern, 12 finalizações contra 8 dos alemães e o empate nas estatísticas do jogo,
Os erros com nervosismo e a qualidade individual do Bayern fez toda a diferença. Por 4-2, o Flamengo se despedia da Copa do Mundo de Clubes. Caiu lutando, mas decepcionando toda uma torcida que tinha esperança de uma vitória. Agora só 2 brasileiros continuavam de pé, e o próximo a disputar uma vaga nas quartas seria o Fluminense. E depois de ter sido quase eliminado pelo Mamelodi Sundowns no último jogo, muita gente não tinha expectativa. Podia ser mais um brasileiro indo pra casa, mas o Renato Gaúcho tinha um plano. A Inter joga de 3 zagueiros, então ele espelhou também fazendo a formação de 3 zagueiros, com o Thiago Silva sendo a referência, colocando também o Nonato de meio atacante e o Arias do lado do Cano no ataque. A Inter era a total favorita, todo mundo esperava o Fluminense começar já tomando pressão. Só que em só 2 minutos de jogo, Martinelli divide a bola, ela cai para John Arias, que tenta passar rasteiro, mas pega no pé do Bastoni, ela sobe e... Teve um desvio, sobrou na pequena área, Cano! De cabeça! O artilheiro do Fluminense, que ainda não tinha marcado nessa Copa do Mundo, acaba com seu jejum de gols para colocar o Flu na frente do placar. Um gol no momento perfeito, para começar jogando a pressão para as costas da Inter. A torcida do Flu não poderia pedir um começo melhor. Mas a Inter não queria deixar barato, obrigando o Fábio a fazer uma defesaça minutos depois. Só que o Fluminense continuou encontrando chances, tanto que no minuto 38 eles ampliaram. Mas Ignacio estava impedido. O jogo foi pro segundo tempo com o time do Renato Gaúcho mostrando que estava ali para vencer. Só que aí, os caras cresceram. De Vrij perdeu um gol inacreditável na pequena área, Lautaro chutou para a defesa do Fábio, depois teve outra defesaça do Fábio e indo uma bola na trave. Uma pressão. Mas o Fluminense ia conseguindo se defender. Aí quando parecia que o jogo ia acabar assim, nos acréscimos, a bola caiu para Hércules com a defesa da Inter toda desorganizada, ele leva, bate no canto e amplia o placar. Por 2-0, o Fluminense surpreende o mundo, eliminando os vice-campeões europeus para alcançar as quartas de final. Agora, dos 8 classificados para as quartas, 2 eram brasileiros. Palmeiras ia encarar o Chelsea e todo mundo esperava um Fluminense contra a City. Mas o City de Guardiola vacilou demais e contra o Al Hilal perdeu por 4-3. Fazendo a partida valendo vaga para a semifinal ser Fluminense contra Al Hilal. 2 times brasileiros estavam nas quartas de final. Os brasileiros já estavam muito mais longe do que muita gente achava que chegariam. E quando começou o torneio, praticamente todo mundo pensava que um brasileiro chegar na semifinal era praticamente impossível. Mas o Fluminense estava a só um jogo de chegar entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes, e contra um adversário que também era uma surpresa gigante estar ali. Então no dia 4 de julho, os 2 times foram para o estádio de Orlando, que valia, além da vaga nas semis, mais 21 milhões de dólares em premiação. Ou seja, a premiação de 2 brasileirões em um único jogo. Os 2 tinham chegado ali passando por times europeus. Então quando o juiz apitou o começo do jogo, Fluminense e Al Hilal tomaram cuidado para não errar passes e deixar espaços. A primeira finalização mesmo só foi acontecer aos 19 minutos de jogo, com o Nonato mandando para fora. Era um jogo muito equilibrado. Até que aos 39 do primeiro tempo, a bola cruzada na área, João Cancelo tira mal, ela sobra para Fuentes, que passa a Martinelli, que gira para dar um chutaço no ângulo. O goleiraço Bono não teve chance, o Fluminense abriu o placar. A bola pegou na bochecha da rede, um gol lindo. Mas o Al Hilal não queria deixar assim. Então antes de acabar o primeiro tempo, Koulibaly sobe sozinho, mas Fábio mete uma defesaça. Cara, impressionante. 44 anos de idade e fazendo uma defesaça numa Copa do Mundo de Clubes. Então o jogo foi pro segundo tempo com o Fluminense na frente. Mas se o Koulibaly cabeceou para a defesa do Fábio, no começo da segunda etapa ele cabeceia de novo, dessa vez nos pés de Marcos Leonardo, que sozinho dá um chutaço sem chance de defesa. Um erro na zaga do Fluminense pro Al Hilal empatar. Agora sim a tensão subiu. A partir daí o Al Hilal começou a crescer mais no jogo, conseguiram escanteios e outras chances. Mas a zaga do Fluminense ia segurando. Até que aos 24 do segundo tempo, o Al Hilal sai com a bola no pé, mas Hércules rouba a bola do Marcos Leonardo. Então ele foi, bateu de fora da área, rebateu na zaga, Samuel Xavier devolve de cabeça aí. Olha aí, o Samuel tocou pro lado, Hércules! O Hércules, que marcou contra a Inter de Milão, agora coloca o Fluminense na frente. Esse cara tá no clube há só 6 meses, mas já marcou o seu nome na história. Só que ainda não tinha acabado, agora o Fluminense tinha que se defender melhor ainda. Enquanto que o Al Hilal foi pra cima, conseguindo vários escanteios na reta final de jogo. Mas a defesa foi sólida, sem deixar passar nada. Por 2-1, o Fluminense elimina o Al Hilal e garante sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.
O Fluminense estava oficialmente entre os 4 melhores times do mundo, algo que talvez nem o mais fanático torcedor imaginaria. E o mais louco ainda era que o seu adversário na semifinal poderia ser outro brasileiro, porque valendo vaga nas semis, o Chelsea iria encarar o Palmeiras. Literalmente uma repetição da final do Mundial de 2021, onde o Palmeiras perdeu para os ingleses. Essa era a hora da revanche. Já que o Chelsea tinha perdido para o Flamengo antes, a galera tinha muita expectativa na classificação. Mas quando começou o jogo, o time de Abel viu que o negócio seria mais embaixo. O Chelsea foi com tudo. Logo aos 4 minutos, o Palmeiras já obrigou o Everton a fazer uma defesa. Os ingleses estavam mais organizados em campo. Até que no minuto 15, Palmeiras recebe, domina girando, tira da marcação e bate no canto. O Chelsea abre o placar. O pior início para o Palmeiras. Aí o Chelsea continuou pressionando, enquanto que o Palmeiras não conseguia levar muito perigo. Então acabou o primeiro tempo em 1-0. Um placar que parecia barato ainda. Precisavam ter mudanças. Então no intervalo o Abel organizou o time e o Palmeiras voltou diferente. Até que logo aos 7 minutos da segunda etapa, Rios passa para Estevão, que leva para a linha de fundo e dá um chutaço que pega no travessão e entra. Um gol incrível do Estevão contra o seu futuro clube para empatar o jogo. Se tiveram o pior começo possível no primeiro tempo, agora tinham o melhor começo possível para a segunda etapa. Tudo igual. A partir daí o jogo seguia equilibrado. O Palmeiras tinha chances, mas o Chelsea também. Alan chutou para fora e Maurício conseguiu entrar dentro da área com a bola, mas a zaga cortou o passe. Tava tudo aberto, com a galera já se preparando para a prorrogação. Até que aos 38 do segundo tempo... Enzo Fernandes devolveu dentro da área. Com desvio de Gia e falha de Everton, o chute de Gusto entrou, colocando o Chelsea na frente do placar. 26 anos depois da falha de Marcos que fez o Palmeiras perder o Intercontinental, outro goleiro palmeirense comete uma falha fatal no Mundial. Depois o Palmeiras até tentou com o chute de Paulinho, mas foi pra fora. O gol do Chelsea prejudicou a moral do Palmeiras, que se viu sem força para empatar de novo. Então, por exatamente o mesmo placar que teve no Mundial de 2021, o Palmeiras perde pro Chelsea, se tornando o terceiro brasileiro a ser eliminado. Dos 4 clubes brasileiros, só um continuava de pé, o Fluminense. O time que no começo todo mundo considerava como o pior representante, era o único brasileiro a chegar entre os 4 últimos do torneio. Agora o time do Renato Gaúcho estava só um jogo de chegar na grande final. Como eu disse antes, praticamente ninguém imaginava que o time brasileiro pudesse chegar nas semis. E agora o adversário para chegar na grande decisão não era o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid, e sim o Chelsea, um time que já tinha sido derrotado pelo Flamengo e só derrotou o Palmeiras graças a uma falha individual do goleiro. Então o Fluminense acreditava, mas ia com desfalques importantes, sem o zagueiro Freitas e sem o meia Martinelli, suspensos por cartão. Enquanto que o Chelsea começava pela primeira vez com o recém-contratado João Pedro como titular, que por coincidência veio da base do Fluminense. A torcida sonhava, mas quando começou o jogo, o Chelsea já começou mostrando que também estava ali para vencer, com o chute de Enzo Fernandes em só 10 minutos. Até que no minuto 17, Pedro Neto cruza, Thiago Silva rebate e ela cai nos pés dele. João Pedro, que recebeu com muito espaço, engatilha, bate e joga pro fundo do gol. Uma batida sem chance pro Fábio. Em só 17 minutos, a lei do ex apareceu. Mas o Fluminense não baixou a cabeça. O Hércules, que marcou nos últimos 2 jogos, fez uma troca de passe com Cano, ficou na cara do goleiro e Cucurella tira em cima da linha. Era para ser o gol de empate, mas foi salvo em cima da linha. Um baque. Mas minutos depois, numa jogada de bola parada, o juiz marca pênalti pro Fluminense. Agora sim era hora do empate. Mas o juiz viu no VAR que a mão estava para baixo, em posição natural. Então mesmo que tenha pego, não era uma mão para marcar a penalidade, fazendo ele cancelar a decisão. Um balde de água fria. E então o jogo foi pro segundo tempo com o Chelsea na frente, onde o Renato tirou o Cano de Thiago Santos para colocar Everaldo e Keno. Uma mudança que na hora pareceu surtir efeito, porque no contra-ataque o Everaldo ficou no mano a mano, mas chutou nas mãos do goleiro. Nessa hora o Fluminense viu que precisava subir para tentar marcar, só que isso fez a zaga ficar mais exposta. Então bastou um erro de passe pro Chelsea marcar um contra-ataque, a bola caiu para João Pedro que driblou e deu um chutaço sem chance pro Fábio. Se o Fluminense não tinha grana dos europeus, mas tinha a garra dos jogadores de Xerém, bom, o Chelsea também tinha um jogador de Xerém. A lei do ex apareceu de novo para ampliar. Nos minutos seguintes, o Chelsea teve outras chances claras, mas desperdiçaram.
A esperança era um gol do Flu para colocar de volta no jogo, só que não conseguiram passar pelo goleiro Sanches. Por 2-0, o Chelsea se classificou para a final da Copa do Mundo, enquanto que o Fluminense era o último brasileiro a ser eliminado. Dos 4 times brasileiros, 2 chegaram até as oitavas, 1 nas quartas e 1 na semifinal. Mesmo sem o título, o futebol brasileiro surpreendeu o mundo, mostrando que continua vivo e forte. Agora começa a preparação para o Mundial de Clubes de 2029. E eu não vejo a hora. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!